O painel, acredito que já vai aparecer a apresentação, mas adiantando, o painel ele foi uma ferramenta que o Ministério da Saúde, então o painel ele não é um painel do INCA, né? O painel ele foi disponibilizado aos gestores pelo Ministério da Saúde em maio de 2019. Pode passar o próximo. Porque havia necessidade de monitorar o tempo entre o diagnóstico de uma neoplasia maligna e o início do tratamento oncológico. Antes do painel, houve uma experiência de monitorar esse tempo através de um sistema e essa experiência não foi feliz. Então, em 2018, o INCA foi convidado a propor um caminho para fazer esse monitoramento. E nós entendemos, né, principalmente a minha divisão, na verdade a minha coordenação, que é a coordenação de prevenção e vigilância, mas a minha divisão de detecção precoce, que o importante seria nós utilizarmos sistemas já consolidados nos serviços, né, sistemas do Ministério da Saúde já consolidados no serviço, para extrairmos essas informações, que assim nós não necessitaríamos que a ponta inserisse a informação novamente em um sistema novo, né? Nós aproveitaríamos o que já existia. E assim foi feito. Então, o objetivo do painel é monitorar o tempo entre o diagnóstico de uma neoplasia maligna e o início do tratamento oncológico, como eu coloquei. E ele não é um sistema em que se insira dados, né? Ele consome e apresenta as informações disponíveis nos sistemas. Quais sistemas? Então, o CIA, que é o Sistema de Informação Ambulatorial, através do Boletim de Procedimentos Ambulatoriais, que é o BPA. O SISCAM, que é o Sistema de Informação do Câncer para o câncer do colo do útero e mama. A APAC, que também ela está dentro do Sistema de Informação Ambulatorial, mas trata-se das autorizações de procedimentos de alta complexidade, seria quimio e radioterapia, e as informações de cirurgia que viriam da autorização de internação hospitalar. Próximo, por favor. Obrigada. Então, resumidamente, as informações diagnósticas, elas vêm a princípio, né, do BPA e do SISCAM, e o SISCAM só para colo do útero e mama. E aí, qual informação diagnóstica é essa? São os exames anatomopatológicos. Hoje, só consta no painel casos diagnosticados através do anatomopatológico, em que a gente verificou que os exames anatomopatológicos, eles cobrem aproximadamente 85% dos casos diagnosticados. Adianto que existe uma perspectiva de inserirmos os exames citopatológicos, mas ainda não inserimos. Então, hoje consta os exames anatomopatológicos. Por que eu disse que, a princípio, a informação diagnóstica do BPA e do SISCAM? Porque quando nós não conseguimos recuperar a informação do BPA e do SISCAM, mas conseguimos recuperar, por exemplo, da APAC ou da IH, a gente obteve essa informação do diagnóstico. Então, assim, a fonte principal do diagnóstico é o BPA e o SISCAM. Pode passar. Em relação à informação de tratamento, nós temos tratamentos informados no BPA, são 4 tratamentos, né? Tratamento cirúrgico de neoplasia de esclera, exerese do tumor de conjuntiva, excisão tipo 1 do colo do útero, excisão tipo 2 do colo do útero. Esses procedimentos são tratamento, mas são informados no BPA. Nós resgatamos. Informações de quimio e rádio da APAC, e cirurgias da IH. Pode passar. E como é que a gente construiu, né? Como é que nós pensamos em obter a informação do diagnóstico de um caso e buscar ele no banco do tratamento? Os sistemas não se falam. Então, nós precisamos construir um caso. O caso foi construído unindo o diagnóstico, né, através dos 3 primeiros dígitos, e o Cartão Nacional de Saúde. Isso compôs uma chave. Qual era a importância disso? Porque um mesmo cartão, o mesmo indivíduo, poderia ter mais de um câncer diagnosticado, cânceres diferentes diagnosticados.
Então, nós construímos um caso. E aí buscamos esse caso no banco do diagnóstico e depois correlacionamos com o banco do tratamento. Acontece que nós só utilizamos, entendemos que seria importante utilizar apenas os cartões Nacional de Saúde Master. Que é isso? Em um dado momento, o DataSUS fez um processo de higienização. Então, o indivíduo que tinha mais de um cartão, todos esses cartões migraram para um único cartão. Então, se o indivíduo tinha um cartão número 1, número 2, número 3, ele passa a ter um único cartão, que é o cartão número X, que é o cartão X, por exemplo. Tá? Esse cartão, que unificou todos os outros cartões dele, é o cartão Master. E qual era a importância disso, de utilizar o Master? Porque nós poderíamos perder casos. Né? No momento do diagnóstico, esse indivíduo poderia estar com um cartão nacional de saúde e no momento do tratamento com outro cartão nacional de saúde. Então, essa foi a importância de utilizar o Master. Era garantir que eu fosse encontrar esse caso tanto no banco do diagnóstico quanto no banco do tratamento. Graças ao painel e por conta da necessidade do painel, em maio de 2018, houve a publicação de uma portaria em que passou a ser obrigatório a informação do CID e do Cartão Nacional de Saúde no procedimento anatomopatológico. Antes, ele não podia ser informado, ele podia, mas não era obrigatório. Então, alguns serviços não informavam. Em maio de 2018, eles passaram a ser obrigatórios. Então, se o serviço não informa, ele tem um procedimento glosado, ele tem que informar. Tudo isso para que a gente não perdesse informação. Pode passar. Bom, o painel, ele primeiro surgiu com a necessidade de ser uma ferramenta aos gestores para monitorar o tempo, né? Muito motivado pela portaria que passou a ser conhecida como a Lei dos 60 dias, né? Mas durante toda a construção do painel, nós entendemos que o painel ele é muito mais do que isso. E ele tem se mostrado muito mais do que isso. Ele é uma ferramenta de gestão. E muito para além dos 60 dias, né? E nesse primeiro momento, ele foi construído, ele foi pensado para ser de acesso restrito. Então, quem teria acesso? O Ministério da Saúde. Dentro do Ministério da Saúde, nós temos acesso, o INCA tem acesso e tem uma visão nacional. Então, quando o INCA acessa o painel, ele visualiza esses 3 painéis. O primeiro painel, monitoramento do início do tratamento oncológico, ele trata de todas as neoplasias, com exceção de pele não melanoma e tireoide. A gente separou, porque a portaria, ela separa dos 60 dias, ela exclui pele não melanoma e tireoide. E nós entendemos que se deixássemos tudo junto, isso poderia causar uma confusão para o gestor na hora do monitoramento. O terceiro painel, o painel número 3, ele é idêntico ao painel número 1, mas ele é específico para pele não melanoma e tireoide, não teria sentido nós, com toda aquela massa de dados, pegar e jogar pele não melanoma e tireoide no lixo. Então, nós reunimos esses dados no painel número 3. Então, o painel número 1 e o painel número 2, eles trazem informação a partir de 2013, então eu tenho de 2013 para cá, de casos e o intervalo até o tratamento. E os casos que foram diagnosticados e que ainda não, ou que nós não conseguimos resgatar a informação de tratamento, ou, a depender do período em que você acessa o painel, esse tratamento ainda não, digamos, como a gente fala, subiu para a base nacional. Não saiu ali da ponta e subiu para a base nacional. Se não subiu para a base nacional, ele não entra no painel. Ele é todo montado, digamos assim, a partir da lógica da data do diagnóstico. Então, é do diagnóstico até o intervalo, até o tratamento, e você vai ter essa informação por modalidade terapêutica, por sexo, por faixa etária, por tipo de neoplasia, pelo estabelecimento que diagnosticou, o local desse estabelecimento que tratou, o local desse estabelecimento que tratou. E aí, depois do lançamento do painel, ele já veio como
uma modificação, nós atendemos a solicitação de inclusão que vem no painel número 1, uma tabela com todos os casos reunidos no grupo de casos sem informação de tratamento. Então, ali o gestor ele tem a informação da data que o usuário foi diagnosticado, qual foi o estabelecimento que lançou o diagnóstico, qual é o cartão nacional de saúde, qual é o nome dessa pessoa. E ela consta como sem informação de tratamento. Para quê? Para que ele consiga recuperar a informação daquele caso. Se ele recuperar, ele pode inserir no cartão? Não. No painel? Não. Então, aquele caso ele continua constando no painel, mas como eu volto a falar, ele é uma ferramenta para auxiliar a gestão. Então, é para que o próprio gestor, o próprio nível local, possa qualificar a sua informação. E durante o trabalho nós resgatamos vários casos em que não foi possível, dentro do banco dos sistemas de informação, obter informação do diagnóstico. Então, nós montamos um banco, um painel, que é o painel número 2, que são casos sem a data do diagnóstico. Então, são casos em que eu tenho a informação do tratamento, mas nós não conseguimos recuperar a informação do diagnóstico. Que casos são esses? São casos que podem ser, casos diagnosticados na rede privada e tratados no SUS, podem ser casos em que diagnosticados antes da obrigatoriedade da informação do CID, então eles não entram, casos provenientes de sistemas antigos, por exemplo, como SIS-Escola e SIS-Mama, e que eles também não entram porque não tinha obrigatoriedade do Cartão Nacional de Saúde. Então, esses casos são reunidos no painel 2. O painel 2 também vai ter agora uma tabela com o nome, o cartão nacional, o local que fez o tratamento, a data do tratamento, para que o gestor ou o estabelecimento consigam recuperar a informação do diagnóstico e ter localmente essa informação qualificada, caso ele precise. Tá? E quem pode ter acesso a esse painel de acesso restrito? Então, tem o Ministério da Saúde, que tem a visualização nacional, tem órgãos de controle nacionais, CONAS e CONASEMs. Nós temos os estados, cada estado visualiza o seu estado específico, e órgãos de controle estaduais e COSEMs. Os estados eles não visualizam como o nacional visualiza. Os painéis são subdivididos. Por quê? Porque em relação ao Estado, o Estado visualiza todos os casos tratados pelos seus estabelecimentos de saúde localizados no seu Estado, independente se o indivíduo que foi tratado ali mora em outro Estado. Ele visualiza todos os casos diagnosticados por estabelecimentos do seu Estado. E ele visualiza todos os casos dos seus residentes. Então, se um residente de um estado ele foi diagnosticado em outro estado e foi tratado em outro estado, o seu estado de residência visualiza. Tá? Da mesma forma, os municípios, que também têm direito ao acesso restrito, visualizam na mesma lógica do estado. Ele visualiza os casos diagnosticados e tratados pelo estabelecimento localizado no seu município e os casos dos seus munícipes. Tá? E também os estabelecimentos de saúde que trataram não apenas os habilitados em oncologia, mas aqueles que, porventura, tenham feito uma cirurgia de câncer. Eles também têm acesso a esse painel de acesso restrito. E quem eles visualizam? Unicamente os casos tratados por eles. Então, unicamente os casos em que a IH consta o seu CNES, por exemplo. Os estabelecimentos que diagnosticaram não visualizam, apenas os estabelecimentos que trataram. Pois bem, nós entendemos que é uma informação extremamente importante e esperada não só pelos gestores, mas por toda a sociedade, pela academia, por exemplo. Então, nós construímos, quando eu digo nós, é INCA e DataSUS sempre, tá? É importante que isso fique claro. O Tabnet está hospedado, o Tabnet do DataSUS,
em que o usuário ele consegue ter esse monitoramento do tempo. O que o Tabnet permite ao usuário visualizar? Apenas o painel 1 e 3, porque o Tabnet ele é construído na lógica da data do diagnóstico, tá? Então, é da data do diagnóstico e todas as variáveis que ele pode tabular ali dentro, né? Sexo, idade, modalidade, inclusive o estadiamento, mas o estadiamento nós só temos para químio e rádio, porque lembrem-se sempre, as informações do painel elas vêm do sistema de informação, a IH não consta, não é previsto informar estadiamento dentro da IH, então a gente não recupera o estadiamento dos casos tratados de cirurgia. Então, como o Tabnet é construído partindo do ano do diagnóstico, ele só apresenta dados relacionados ao painel 1 e ao painel 3. O painel 2, como são casos sem informação do diagnóstico, ele não consta no Tabnet. Informações importantes, né? Os dados apresentados no painel estão, como já falei, são dados provenientes dos sistemas de informação. E qual a importância disso? Não foi para a base nacional, não entra no painel. Então, se um estabelecimento executor, o gestor sabe que todos os casos que ele tem são diagnosticados, por exemplo, naquele estabelecimento. Se aquele procedimento não gerou um BPA e não foi para a base nacional, ele não entra no painel. Da mesma forma, todos os outros procedimentos. A gente tem observado que é mais comum em relação ao procedimento diagnóstico. É importante falar isso porque o painel tem, isso é um retorno, nós não temos como lidar com isso, né? Nós recebemos o retorno dos estados e municípios. O painel tem qualificado muito esses dados, muito. Ele tem sido um gatilho para qualificar, porque quando o gestor vê o dado, ele corre atrás e ele qualifica e ele conversa, e isso tem sido digamos assim, um motor, né? Ele tem proporcionado essa qualificação e a gente tem tido esse retorno. Como eu falei, ele reflete a qualidade dos dados. Ele é restrito aos usuários com cartão Master, essa é uma limitação, e majoritariamente diagnósticos anatomopatológicos. Por que majoritariamente? Porque quando você, o laudo da APAC, o laudo para solicitar a APAC, ele tem um campo dito data do histopatológico, por exemplo, data do diagnóstico. Então, durante o preenchimento daquela APAC, o profissional pode lançar a data do diagnóstico que ele tem em mãos. E quando a gente não conseguiu recuperar a data do BPA, que aí a gente tem certeza que foi um anatomopatológico, ou do Siscam, onde a gente tem certeza que foi um anatomopatológico, ou da IH, que a gente tem certeza que foi um anatomopatológico, a gente recuperou da APAC. E na APAC ele pode ser um diagnóstico através de um exame anatomopatológico ou não, porque ele só consta a data do diagnóstico. Mas, sem sombra de dúvida, majoritariamente os casos diagnosticados que constam no painel são provenientes de exames anatomopatológicos. Pode passar, por favor? Obrigada. Eu não sei para vocês, para mim a imagem está muito ruim, mas eu só trouxe para exemplificar a produção em relação ao painel. Esse é um relatório, nós publicamos, disponibilizamos na página do INCA em maio de 2020, os dados utilizados eram dados até janeiro de 2020, e ele está disponível, está na área de publicações do INCA, em que nós fizemos um relatório bem simples, apenas apresentando os dados dos 10 tipos de cânceres mais incidentes. Então, eu trouxe só para vocês próstata, próstata, mama, colo do útero e cólon em reto. Tá? O número de casos em 2019, vocês podem observar, sem informação de tratamento, é porque os dados vieram de janeiro de 2020, então, pela regra de envio de bases, o gestor ele tem o mês calendário e mais 3
para enviar, então dados de dezembro, né, a produção de dezembro de 2019, ele ainda pode ser enviado para a base, então é possível que muitos desses casos tenham já sido enviados, tá? Além desse relatório, tem também um relatório específico para câncer de lábio e cavidade oral, que trabalhou só com dados de 2018 e 2019, também disponível em publicações na página do INCA. O status atual do painel. O painel ele era visualizado através de uma ferramenta. Foi necessário trocar tanto a ferramenta de visualização quanto a de solicitação de acesso. E ele está nós estamos no momento homologando essa transição da ferramenta de visualização antiga para a atual. Então, a gente espera concluir isso o quanto antes, né? Fomos todos atropelados ano passado, então tivemos alguns atrasos, mas eu acredito não, em breve nós teremos essa nova ferramenta de visualização e os dados estarão atualizados até o momento. Essa produção que a gente fez a base nacional, nós recebemos de três estados, para ser verdade, então 3 estados têm trabalhado ativamente com os dados do painel, construindo momentos de discussão com os seus gestores municipais, com os estabelecimentos de saúde, e isso nos deixa muito felizes, porque foi um processo de construção muito trabalhoso, tem sido muito trabalhoso, e quando a gente vê que a ponta tem utilizado esse material para fazer gestão, isso nos deixa extremamente satisfeitos, foi para isso que ele surgiu, e a gente espera que ele seja cada vez mais utilizado. Pode passar. Eu agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade de dar luz ao painel, né? Principalmente a aba de acesso irrestrito. Poucas pessoas sabiam dessa área. Não fiquem aborrecidos, eu estou fazendo uma propaganda e vocês vão mandar mensagem para a gente dizendo que os dados ainda não atualizaram. A gente está trabalhando para atualizar por conta da nova ferramenta de visualização, mas em breve eles estarão totalmente atualizados, e acredito que o uso que a academia, inclusive, pode fazer desses dados trará não só resultados, eu acho que hipóteses, porque as hipóteses nos estimulam a investigar, e a investigação é que aprimora, né? E do mesmo modo, quanto mais pessoas utilizam, né, o painel, ele está aí, é um bebê também, né? E muita coisa que a gente pensou, a gente melhorou por conta dos usuários que ligavam. Por que não tem isso? Por que vocês não colocam aquilo? E foi um retorno incrível. Então, muito do que a gente vai aprimorar é fruto do retorno do usuário. Então, eu agradeço essa oportunidade em nome da minha divisão e em nome do INCA. Obrigada.